Camada 8. Olá, querido ouvinte, sejam bem-vindos a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou o Lucas Jorge da Silva. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre streamings em cima de satélites LEO, que são aqueles satélites de baixa órbita, e sobre como o Netflix entrega o conteúdo por esses satélites. Esse é mais um episódio do nosso quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. Agora, você também pode acompanhar o Camada 8 em vídeo pelo YouTube. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Se inscreva para o nosso curso do programa AceleraNet. Teremos a próxima turma de 2026 da formação técnica de ISPs de 21 a 25 de setembro de 2026 em Blumenau, Santa Catarina. Não percam! Logo mais teremos a segunda edição da Semana de Capacitação de 2026. Ela será online e vai acontecer de 14 a 18 de setembro, às 9 horas, horário de Brasília. Anote na sua agenda a data da Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Ela vai acontecer de 7 a 11 de dezembro de 2026 no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, capital. Na segunda e na terça, dia 7 e 8, teremos o encontro do GTER e GTS. Na quarta e quinta, 9 e 10, realizaremos o IX Fórum. E na sexta-feira, dia 11, teremos o Fórum Becop. Esperamos encontrar vocês lá. A convidada de hoje é a Renata Teixeira, ela é pesquisadora do time de Streaming Algorithm da Netflix. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Renata, seja bem-vinda aqui ao Camada 8. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como é de costume aqui do nosso podcast, a gente pede sempre para o entrevistado se apresentar. Então eu queria te pedir para falar um pouquinho para o nosso público. Quem é a Renata? Olha, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite. Primeira vez que eu estou falando desse tópico em português, então estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Eu sou pesquisadora na área de sistemas e redes de computadores com foco em medição de redes. Hoje em dia, eu trabalho na equipe de Streaming Algorithms na Netflix. Lá, eu estava na Califórnia, agora eu mudei, estou em Nova York, mas trabalho com a mesma equipe ainda. Muito bem, mas a sua apresentação foi muito curtinha, conta um pouquinho mais. Mas você é brasileira? Sou brasileira. É brasileira. E eu sou carioca da Gema. Carioca da Gema. É, sim. E fez a universidade aqui no Brasil e já foi para a área de pesquisa, fez mestrado, doutorado. Conta um pouquinho da sua carreira. Como que você chegou no Netflix? Foi muito sucinta, né? Foi muito sucinta. Ela contou, a gente conheceu a Renata, a Lucas, quando a gente foi lá pro IETF. Foi no IETF, a gente viu a Renata apresentar. E ela contou essa história pra gente de como ela chegou no Netflix. E é uma história interessantíssima, então... Gente, vou começar lá no fundo do baú. Eu comecei nessa área de internet quando eu entrei para a faculdade, lá no UFRJ, no fundão, que a gente fala lá no Rio. E foi em 93. E o Brasil tinha acabado de ter se conectado na internet. E uma das conexões foi exatamente para o UFRJ. Então aquilo eu achei muito legal, conectar as pessoas. Tinha começado a ter Netscape, essas coisas. E eu fui fazer iniciação científica na COP, nessa área de redes. Foi aí que eu comecei a me interessar por isso. Acabei fazendo mestrado lá na COP mesmo. E depois, o meu orientador na época, ele falou, olha, se você quer ser professor aqui, você tem que fazer o doutorado fora. Então lá fui eu. Aí fui para UC San Diego fazer meu doutorado. E continuei nessa área de redes, eu trabalhei na AT&T Research na época. Você fez o mestrado aqui ou você foi para o doutorado direto? Não, eu fiz mestrado na COP, da COP Elétrica. Com o mesmo orientador da minha iniciação científica, eu continuei lá. E aí depois eu fui fazer, porque eu queria ser professora. Eu queria ser professora na FRJ, porque eu queria fazer. Era o seu sonho? Era professora meu sonho. Acadêmica? Eu adorava. Você queria ensinar mesmo ou você queria trabalhar com pesquisa na UFRJ, ou as duas coisas? Pois as duas coisas. Eu gostava muito de estudar, Então eu achava que queria continuar na faculdade, não queria acabar com aquilo não.
Aí, quando ele me falou, não, mas olha, o concurso aqui é muito difícil, é melhor se você tiver um doutorado fora. E foi aí que eu fui, né? Aí fui para UC San Diego na época, já tinha alguns brasileiros lá, então era mais fácil para mim ir para lá, né? Aí eu comecei a trabalhar com essa área de pesquisas lá na UC San Diego, tem a CADA, que é um grupo que faz muitas pesquisas, né, nessa área de internet. E eu comecei a trabalhar com topologia, depois fui para AT&T, onde trabalhei com medidas do BGP, um protocolo de roteamento. Quando eu terminei minha tese, eu decidi ir para a França. Aí eu fui pesquisadora lá, e lá eu não tinha mais aqueles dados enormes da AT&T. Aí eu comecei a ter que buscar meus próprios dados, né? Comecei a fazer ferramentas de pesquisa, de medidas, né? Do traceroute, para fazer pesquisa de fim a fim, né? Medidas de fim a fim, desculpa. E aí, foi continuando assim, depois voltei para Califórnia para fazer um sabático em Stanford. E eu adorava medidas, tinha todas aquelas empresas ali na Bay Area, né? Com toda a Meta, Netflix, Google, Akamai, tudo cheio de dados. E eu ali, foi dificuldade acadêmica, né? Difícil ter dados. Aí eu falei, vou fazer um Visiting Scholar em alguma dessas empresas para ver se eu trabalhar com dados maiores. Eu falei com os meus colegas de conferências e tal, vocês têm alguém com problemas eu gosto de troubleshooting, nessa área de qualidade de experiência e tal. E aí eu consegui essa oportunidade na Netflix, eu adoro o time de lá, é muito legal, adorei. Aí eu fiquei. Então, Renata, você trabalhou na AT&T, pelo que você falou, pelo que você contou pra gente aí, e na AT&T você tinha acesso a bastante dados de roteamento e depois você voltou para a universidade, voltou para o meio acadêmico. E lá você sentiu falta desses dados operacionais. Vamos fazer um parênteses aqui. Antes eu quero te perguntar umas coisas, mas quero perguntar sobre o Netflix, porque eu acho que você não contou tudo que você contou pra gente lá no IETF. Mas vamos falar aqui com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, que geralmente é um pessoal de provedor de internet. Tem muita gente que está nos escutando ou nos assistindo e trabalha na operação de provedores de internet. Você acha que hoje há oportunidade do pessoal da iniciativa privada fazer convênios com o pessoal da academia para fornecimento de dados, para fazer estudos em conjunto? Isso seria algo importante? Desde que eu estava na academia lá na França e antes, eu sempre achei que é muito importante. Eu acho que, como eles falam em inglês, né, win-win, porque para os acadêmicos tá dados que a gente consegue ver problemas novos que existem na verdade, nas redes de verdade, né, operacionais. E para os operadores, eu vejo até na Netflix, o meu trabalho, eu tenho esse olho da pesquisa que as pessoas que estão ali no dia a dia, na operação, eles não têm o tempo para analisar aquilo e ver como melhorar. Então, ter esse olho externo e uma colaboração acadêmica é muito importante, eu acho. Caro ouvinte, caro espectador, fica o recado, né, para aproveitar essas oportunidades. Pode ser benéfico também até para a sua própria rede. Mas voltando ao Netflix. Pelo que você contou pra gente, então você sentiu falta desses dados, estava lá numa localização geográfica onde tinha as empresas ali próximas. Daí você viu que tinha uma vaga de pesquisadora do Netflix e foi lá bater na porta porque você encaixava direitinho naquela vaga, era isso? Não tinha não foi vaga. Bem assim. Não tinha. O que aconteceu? Porque quando você é pesquisadora, você publica artigos, está na comunidade científica, você acaba conhecendo muita gente nessa comunidade. Então eu conhecia muita gente em todas essas empresas. Aí eu fui falando com o meu ex-aluno, eu tenho ex-doutorando, a minha chefe hoje em dia, na realidade, foi estagiária em Paris há muito tempo atrás, foi assim que eu conheci, ela era estudante quando eu conheci. E aí eu fui falando dos problemas que eu estava interessada, que eu queria trabalhar com muitos dados, que eu estava interessada nessas áreas, né, de qualidade de experiência e tal. E fui vendo, tive várias empresas super interessadas, eu fui conversando com todas elas. O processo de entrevista foi muito legal, porque você acaba aprendendo muito sobre os problemas que as pessoas estão fazendo, estão trabalhando, problemas práticos mesmo. A minha pesquisa sempre foi assim, eu sempre gostei de ter
essa prática, né, de impactar os usuários, impactar a internet. E aí foi nessa que eu acabei conseguindo essa oportunidade. Olha aí, gente. Lucas, a Renata, ela criou a vaga no Netflix para ela, basicamente, do nada. Mas já deu uma boa impressão, né? Já chegou na empresa criando uma coisa nova. Você não tem ideia de quem a gente está entrevistando. A gente, no meio operacional aqui, não conhece muito bem a Renata. Mas o pessoal no meio mais acadêmico de redes conta pra gente que ela assina o e-mail só Renata. Ela não precisa dizer de onde ela é, quais são, porque todo mundo conhece. É uma pesquisadora super conhecida, super reconhecida pelo trabalho. E foi assim, ela chegou no Netflix pedindo dados e acabou ficando lá e criaram uma vaga de pesquisa para ela. Ela criou o setor, basicamente, em que ela trabalha. Foi assim ou tô... É verdade que não tinha nenhum outro pesquisador, não existia esse research scientist, não existia na minha org, né? Então, foi meio que criado, sim, foi. Encaixado ali, né? Foi encaixado, foi. E Renata, né, você tá falando em toda essa trajetória que é muito legal aí de acompanhar, mas hoje... Quais são as suas atividades ali dentro da Netflix? E quais são os problemas que você normalmente encontra? Já que deu pra perceber que você gosta de procurar ali os problemas e também tentar resolver eles. Pois, olha, a gente... Lá na minha equipe, o que a gente faz? A gente é responsável pelo produto, né? O que fica no cliente, no player, em que a gente decide qual a bitrate que a gente vai escolher para cada dispositivo. Então, por exemplo, se você está em casa, numa rede fibra com uma qualidade super boa, numa televisão 4K maravilhosa, a gente pode mandar a melhor qualidade possível, que a gente sempre quer a melhor qualidade possível para o usuário, né? Para o ambiente onde ele está. Então, esse é o algoritmo que é o responsável, o produto que é responsável da minha equipe. Mas eu trabalho mais na parte de inovação. Então, eu trabalho muito com a equipe de Encoding Technologies, né, codificação, a equipe de transporte e também todo mundo do OpenConnect, que é a CDN do Netflix, fazendo essas pesquisas maiores em produtos novos ou algo que vai impactar mais clientes, entendeu? A qualidade do mundo. Como a gente está sempre procurando melhorar a qualidade. A gente quer a melhor qualidade possível para todos os usuários do Netflix. E quantas pessoas são nessa sua equipe? Minha equipe é pequenininha, são 10 pessoas mais ou menos. Agora tem um outro pesquisador também, nós somos 2 pesquisadores. Mas muita gente tem doutorado, entendeu? Então todo mundo tem mais essa mentalidade de pesquisa. Mas tem essa responsabilidade também do produto, né? Do algoritmo. E a gente, todo ano, tem estagiário de verão. Então, ainda tem um pouco aquela que eu fazia lá no INRIAL, no CNRS, lá na França. Eu ainda tenho, porque eu tenho estagiários, a gente trabalha junto, a gente faz paper. Tem uns que fazem um doutorado com a gente. Então, a gente orienta alunos de doutorado ainda, hoje em dia. E os projetos tem vários, muito legais. Você acabou levando um pouquinho dessa cultura da academia para dentro do Netflix. É. E dentre esses projetos tão legais aí, imagino que tenha o projeto de trabalhar com satélites de baixa órbita, que foi sobre o que a gente ouviu você apresentar, você falar lá durante a reunião do IETF, e foi um dos assuntos que a gente achou super interessantes para trazer aqui para o Camada 8. Então, queria que você contasse um pouco para a gente como que é esse trabalho, que problema que você vislumbrou em relação, ou que oportunidades aí que você vislumbrou em relação aos satélites de baixa órbita, e o que tem de diferente, por que a gente não é só mais um meio de conexão à internet igual aos outros e a gente tem que olhar para eles com um olhar diferente aí. Isso é uma coisa, na realidade, foi com uma dos estagiários que a gente começou a pensar nesses problemas, porque ela estava... a Liz, que é a primeira autora do nosso artigo nesse tópico, né? Ela estava trabalhando em Stanford comigo, mas em outra coisa, e ela estava interessada nessas redes, né, de satélite. A gente chama de LEO, porque é Low Earth Orbit Satellite Networks, em inglês. E essas redes LEO são novas, a comunidade de pesquisa estava tentando entender como ela funcionava, tem muita simulação,
mas não tinha dados. Uhum. E aí Voltou pro problema da falta de dados. Falta de dados. E aí eu fui olhar nos nossos dados e falei, gente, ontem tiveram mais de 1 milhão de pessoas vendo Netflix, assistindo Netflix, né, na Starlink. Eu falei, vamos ver, né, o que acontece. Porque ninguém tinha muita ideia antes de como os nossos serviços habituais que a gente usa, a internet com banda larga, iam funcionar nessas redes novas. Então, por isso que a gente quis estudar. Então, a gente fez um estudo de todos os dados que a gente tinha de 2021, quando começou a ter mais gente assistindo Netflix em redes Léo, até hoje, para entender a evolução, a importância de quantas pessoas estão vendo esse Netflix, está aumentando. Então, o estudo foi focalizando nisso. Legal. E você tem algum insight de por que teve esse aumento de número de usuários? Por que as pessoas estão usando Starlink? Em que situações essas pessoas estão usando Starlink? Não, sei lá, um 3G, 4G, 5G e outros tipos de conexão móvel que tem por aí? Olha, o que acontece é que em lugares remotos, às vezes não tem como ter fibra, não tem como ter infraestrutura de celular. Então, nesses lugares não tem muita escolha. As redes Léo, elas dão uma internet de qualidade que é parecida com o que a gente está acostumado. Porque o satélite geoestacionário que tinha antes, a qualidade não é a mesma. Então, agora oferece essa cobertura maior, está crescendo muito no mundo todo, e uma qualidade que é melhor, né? Então, tem gente que usa para backup, tem gente que usa nesses acessos mais remotos, e a gente vê também muita gente que usa, né, em navio, plataforma, lugares onde você não tem conexão terrestre, né? A gente estava falando nos satélites mais tradicionais aí de... posso falar besteira aqui, talvez 36 mil quilômetros e latências da ordem de 500 milissegundos, 400 e poucos. E agora a gente está falando do quê? 500 quilômetros? Entre 300 e 2.000, que é a faixa Léo. Quilômetros. E quanto de latência que a gente tem? A latência, em torno de 20 milissegundos. 20 milissegundos. E a banda passante também é bem mais próxima do que a gente vê na internet que você tem em casa. Por conta da latência menor, tem uma banda maior, ou porque tem realmente como o satélite funciona que é diferente, tem uma largura de espectro maior reservado, algo assim? Por conta da latência e também a forma como os satélites são feitos, né? Mas o fato de eles estarem muito mais baixos é ótimo, porque tem essa performance que é melhor, mas também traz muitos desafios. Por isso que a gente achou a pesquisa interessante, porque a órbita de um satélite demora 90 minutos para fazer a volta da Terra. Quer dizer, se você está num sítio, sei lá, com a sua antena, você vai ficar no campo de visão de um mesmo satélite entre 5 e 15 minutos no máximo. Então você imagina que aquilo você tem que estar trocando toda hora de satélite, e a rede ela é reconfigurada toda hora. Então, esses são os desafios que a gente queria ver. Então, o Netflix vai funcionar bem nesse ambiente ou não? Então, você comentou que a experiência para o usuário é muito parecida com a experiência de uma conexão normal, mas tem esse aspecto de ficar chaveando de satélites basicamente de 5 em 5 minutos. A gente enxerga a antena e enxerga um satélite diferente. Não só isso, né? A rede... Nesse caso, estou falando do Starlink especificamente, a cada 15 segundos reconfiguram a rede dele toda. Qual satélite, tem os links entre os satélites, tem a antena conectando com o satélite, depois tem o satélite que vai conectar com o base station, né, na Terra. Tudo isso é reconfigurado a cada 15 segundos. E isso o usuário ele sente, ou é uma coisa meio transparente ali para ele? Vai depender muito da aplicação que você está usando. Pro Netflix... Porque eu ia perguntar pro vídeo, né? Porque, ok, você navegando, às vezes demora um pouquinho para carregar a página, ok. Mas se eu tô assistindo um filme, vem aquela barrinha ali que todo mundo teme, né? Do buffer ali. Então, o que acontece? O que eu vi nos dados, né, atuais do Netflix é que a qualidade mesmo, a nitidez do vídeo e tal, ela é parecida com o que a gente vê nos outros provedores no mesmo mercado. No outros meios de transmissão. Mas
A diferença é exatamente que vai variar mais. Tem mais travamento e tem mais variação de qualidade. Fica meio pixelada assim a imagem, diminui a qualidade. Isso que acontece. Mas, em geral, a qualidade é razoável, mas on demand, que é o que a gente faz, é uma das melhores, é uma aplicação fácil, porque como você está falando, a gente pode pré-carregar e tem um buffer razoável. Sim. Então, se tem uma variação que é pequena ou tem uma desconexão pequena, não vai afetar muito, entendeu? E do lado de vocês, por exemplo, vocês conseguem, creio eu, né, enxergar que aquele usuário está conectado com um satélite, por exemplo. Sim. E aí, isso daí, existe alguma... Você falou do algoritmo, o algoritmo ele tenta se adaptar a essa conexão do usuário? Pelas características da conexão, você consegue perceber que o usuário está no satélite? Ou eu sei quais IPs estão na rede da Starlink? Faz um ruído ali, né? Não, em real time, né, enquanto o usuário está vendo o vídeo lá no Netflix, a gente não sabe, não faz nada muito específico para o fato de ser satélite, tá? Mas nos meus dados, eu consigo analisar e separar os dados que são satélites pelo número de AS. Entendeu? Ok. Então eu consigo saber por causa disso. Mas o algoritmo, a ideia é fazer que o nosso algoritmo ele consiga se adaptar da melhor maneira possível a cada conexão. Então a gente tem 2 algoritmos, na realidade, que vão se adaptar. Tem o algoritmo que o meu grupo trabalha, né, da adaptação da bitrate, e tem o TCP, o transporte, que também vai adaptar. E é uma coisa que a gente trabalha muito com a equipe de transporte também. Não é que você identifica, ou que o Netflix identifica um usuário que está usando o satélite e daí escolhe um algoritmo específico. É que você está estudando as características específicas desse tipo de conexão para melhorar o algoritmo geral do Netflix, para ele melhor se adaptar a todos os tipos de conexão, inclusive essa. É isso. Isso é uma coisa, até um chefe da minha chefe estava falando, a coisa legal dessas conexões Leo pra gente, que a gente sabe que sempre tiveram usuários que têm conexão que variam muito. Mas é difícil pra gente estudar e adaptar o algoritmo para isso, porque é difícil saber antes, né, deles começarem que vai ser uma conexão que vai variar muito. Nesse caso, não, a gente sabe que ela vai variar. Então, se a gente fizer mudanças no algoritmo, é muito legal, porque aí a gente pode testar nesse ambiente que a gente sabe que ele é mais difícil, entendeu? Por isso que a gente pensando em melhorar o nosso algoritmo, a gente sabe, por exemplo, o usuário que está no telefone vai passar dentro de um túnel. Você sabe que vai acontecer esse tipo de variação, mas é difícil de você saber. Só porque ele está no celular, você não vai saber que vai passar num túnel. E Renata, voltando um pouquinho ali sobre as características, né, desse tipo de conexão aí das redes Leo, quais outras informações você pode trazer pra gente que diferencia ela das conexões, digamos assim, tradicionais que nós temos, né, da fibra, ou seja, de uma conexão ali de par metálico mesmo. Essa questão da variação dos satélites, o quão isso influencia na experiência do usuário e o que muda realmente aqui toda vez que tem que trocar de satélite, tem que falar com satélite, com a base, qual que é a principal coisa que você pode falar pra gente sobre essa diferença das redes tradicionais que nós estamos acostumados? Então, o que a gente vê nos nossos dados é que a rota mesmo muda, né? Porque a cada 15 segundos você tem essa reconfiguração. Então, por exemplo, você está numa rede tradicional, a gente medindo a latência, a gente vê que tem muita variação. A latência vai variar muito normalmente, por causa de congestionamento e coisas assim. Numa rede de satélite, a baseline, né, quando a rota troca, a latência mínima mesmo vai trocar. E quando existe a troca a antena está conectada com um satélite, quando ela vai de um satélite para o outro, às vezes existe uma pequena desconexão, porque ela vai desconectar de um satélite e vai passar para o outro. E se não tiver buffer suficiente, o que pode acontecer é que vai ter uma perda de pacotes ali. E nesse momento a gente pode ver também que o throughput pode mudar, pode abaixar. E o que acontece se você ficar numa janela, né, de 15 segundos num satélite que está mais congestionado, você vai ter durante 15 segundos
aquela latência que pode ser maior e o throughput menor, entendeu? Então é uma rede bem variável, assim, as características dela não são, com certeza não são estáticas. E por isso que a gente vê, por exemplo, que tem esse problema de mais travamento, né, do rebuffer, né, que a gente chama, e também essa variação de qualidade que tem mais também nesse tipo de rede. Outra dúvida também, né, ok, o satélite está lá em cima. O que mais pode gerar problema? Por exemplo, o clima? Isso daí influencia bastante? Isso é uma pergunta interessante. A gente vê, por exemplo, que tem muita variação na latência dependendo do lugar. Isso é uma coisa que, infelizmente, os nossos dados não têm latitude, longitude perfeita, né? Mas é uma coisa que se sabe, que tem áreas em que a constelação tem uma cobertura melhor. Outra coisa, por exemplo, se o satélite está diretamente em cima da antena, tem uma conexão melhor. Se ele está mais no horizonte, vai ter muito mais obstáculo, tem mais atenuação. A própria altura de onde a pessoa está, né? Se ela está numa cidade mais alta ali do nível do mar, com certeza tem uma distância menor do satélite, né? E tem, por exemplo, também o fato de ter áreas que tem mais usuários. Aí vai estar mais congestionado também, né? Vai ter esse problema de congestionamento também nas redes de satélite. Então tem muitos fatores diferentes. Outra coisa interessante também, depende da distância. Por exemplo, clientes que estão em navios, ou estão mais distantes também da ground station mesmo, isso também vai aumentar a latência, vai causar mais variação. Muito bem. E a gente olhando o produto específico do Netflix, da Netflix. É do Netflix ou da Netflix? Eu não sei. Qual que é o gênero da Netflix? Da Netflix, então. A gente olhando o produto que é o streaming de vídeos, quais são as características do ponto de vista de redes que influenciam na qualidade percebida pelo usuário? E eu queria saber também se tem diferença nessas características entre os vídeos que são feitos ao vivo e os que já estão ali no on-demand. Se tem alguma diferença na transmissão, nas características esperadas de uma rede para funcionar bem. Então, o vídeo on-demand é muito mais fácil do que ao vivo, né? Porque justamente a gente pode preposicionar o conteúdo na CDN e a gente tem um buffer muito maior. Então, a gente pode pré-carregar muito mais o vídeo. Tudo que for ao vivo não pode mais preposicionar o conteúdo e não tem muita capacidade de buffer. Né? Então, fica muito mais difícil. Então, as características da rede, que são... O mais importante mesmo é ter banda passante suficiente. Não pode ter um buffer maior porque, tipo, a gente não quer escutar o gol primeiro lá para depois gritar gol aqui, é isso? A gente tenta fazer o mais próximo possível do que está acontecendo no lugar do evento. Real, no lugar do evento. Então, a quantidade de buffer que a gente tem é muito pequena. Isso faz uma diferença enorme, porque no on-demand, se tiver uma variação dessa de que o throughput cai muito, tem buffer suficiente, está pré-carregado ali, dá tempo de se adaptar, né? Mas no ao vivo, não. É mais complicado. Mas em termos de características da rede em si, o que a gente espera? Uma latência baixa, um jitter baixo? O que mexe com a qualidade do vídeo dentro da qualidade da rede? A latência em si, no começo, quando a gente clica play, né, até carregar, aquilo, claro, que se tiver uma latência maior, vai afetar. Mas, se tiver uma latência grande, né, mas uma banda boa e constante, aí o vídeo vai tocar tranquilo, vai ficar bem lisinho, não vai ter problema nenhum, entendeu? Vai demorar um pouquinho a carga inicial, mas depois vai normal. Vai normal, exatamente. Um tipo de usuário que é bem sensível, por assim dizer, é o pessoal de jogos, né? E porque para eles realmente cada milissegundo conta. E como que é esse tipo de conteúdo nessas redes de satélite? Olha, infelizmente, isso é uma coisa que eu quero fazer tanto pro ao vivo e pro cloud gaming, né? Que agora a gente tem na Netflix. Os dados estão lá, mas eu não tive tempo de ver. Mas eu imagino que seja um pouco mais difícil, né? Tanto pro conteúdo ao vivo quanto pra parte de cloud gaming. Eu fico imaginando
a pessoa tá ali jogando e aí troca de satélite, muda a rota, a latência, você falou, muda, o throughput também muda, deve ser um cenário bem desafiador, né? Você tentar rodar esse tipo de aplicação nesse tipo de conexão à internet. Do ponto de vista do usuário final, quando eu tô lá assistindo a minha série predileta e cai a resolução, ou então dá aquela travadinha, fica carregando e volta. O que tá acontecendo ali por baixo dos panos de forma, assim, geral? Qual é a causa mais comum desse tipo de percepção do outro lado da tela lá? Olha, na maior parte do tempo, pode duas coisas. Pode ter uma desconexão pequena. Às vezes acontece, né, em rede de satélite ou não, de ter uma pequena corta, né, a rede ali, de repente não tá funcionando. Aí se a gente não tiver precarregado o suficiente, vai parar, não tem jeito. Se a gente vê porque toda vez que a gente baixa, né, um segmento de vídeo, a gente mede o throughput daquilo ali. E aí a gente, olha, tá diminuindo. Se tiver diminuindo, a gente vai começar a baixar a qualidade. Porque aí a gente baixa a demanda na rede, né? E tem mais chances de não ter a travada, que a gente está tentando evitar a travadinha o máximo possível. Então, todos os nossos vídeos, quando a gente, os cineastas aqui mandam pra gente o conteúdo original, a gente vai pegar o vídeo e vai fazer várias versões. Desde uma qualidade 4K, com muito bitrate possível, até a menor qualidade que a gente considera olhável, vamos dizer, aceitável. Né? Aceitável, E aí o nosso algoritmo vai ficar mudando entre uma e outra, entendeu? Entendi. Uma curiosidade que me surgiu agora. Um assunto que a gente nem tinha combinado falar aqui. Vamos ver se você pode responder e sabe responder, se tem dados para responder. Mas o Netflix é um dos pioneiros em IPv6, trabalha com IPv6 há muito tempo. Tem alguma diferença no algoritmo ou no desempenho visto das redes com IPv4 e IPv6 ou não? É tudo mais ou menos igual? Você tem algum dado sobre isso? É até interessante isso, né? Porque no IPv4 você tem o NAT ali, né? Você tem outros intermediários que eu creio que, como você comentou, a latência é um negócio importante ali, né? Mesmo que tiver latência alta ou baixa ali, tiver a banda, você tem a diferença na transmissão. Imagina, eu creio que deve ter alguma diferença, né? IPv4 e IPv6. Olha, pra gente, quando começa a fazer o streaming, que é o que a gente faz, não faz diferença, né? O que tem mais diferença, o pessoal que trabalha mais nisso, não é muito na minha equipe, é mais o pessoal da CDN, para ter certeza que eles estão conseguindo, os usuários estão conseguindo acessar, porque às vezes tem problema de 4 ou 6, em qual que tá usando. Mas isso daí não é uma coisa que a nossa equipe trabalha muito, entendeu? Mas quando a gente, depois que começa a tocar, que já achou, porque tem que ter o endereço primeiro, né? Depois que a gente consegue estabelecer a conexão e tudo isso, não faz mais muita diferença, não. Renata, então, você citou a CDN aí, então é legal lembrar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que a gente já teve um episódio sobre a CDN do Netflix, que foi com o Caio. Então vale retomar, ouvir o episódio anterior. O ouvinte pode chegar lá em qualquer plataforma aí de podcast de sua preferência, procurar os episódios anteriores do Camada 8 e vai estar lá disponível e vale ouvir depois. Mas vamos lá. Depois. Termina o episódio primeiro aqui, depois você escuta do Caio. Não, pode ir lá e voltar também se quiser, não tem problema, né? Não, termina. Termina? Tá bom. Então tá bom. Vamos lá, mas daí falando sobre CDN, né? E pensando aí na CDN Netflix ou em CDNs de forma geral. Quando a gente fala em CDN, a gente, imagino eu, tá preocupado com a capacidade do servidor. Então o servidor deve ter uma capacidade em disco lá suficiente para armazenar N vídeos. E daí a resolução do vídeo vai influenciar essa capacidade ou a quantidade de vídeos que cabem numa determinada capacidade, a qualidade do vídeo que eu quero levar lá para o usuário final. E outra coisa que a gente está preocupado é com a conectividade, com a capacidade de rede, com a capacidade de banda que eu tenho que ter ali na saída daquele servidor para conseguir alimentar os usuários. E lembrando, quando a gente teve a epidemia 5 anos atrás, não só o Netflix, mas várias outras empresas que trabalham com streaming
fizeram ajustes nos algoritmos para baixar a quantidade de tráfego consumido, né? Algumas baixaram um pouco a qualidade do vídeo, outras inovaram nos algoritmos e conseguiram manter qualidade, mas baixar o tráfego. Então, eu queria saber como é isso, qual é essa relação dos algoritmos. Isso é uma coisa assim, já bem estabelecida, não se mexe mais nisso, ou ainda tem inovações, pesquisas feitas nessa área de forma que a gente consiga armazenar mais vídeos e transmitir mais vídeos usando menos recursos? Olha, isso é muito interessante. A gente trabalha muito com a equipe de Encoding Technologies, né, de codificação, lá no Netflix, porque a gente faz o algoritmo para escolher qual é a bitrate. Mas para o nosso algoritmo, existe qual é a escada de bitrate para cada vídeo. Cada vídeo que você vê, cada episódio, filme e tal, ele é codificado em várias versões diferentes, que eu já expliquei. E hoje em dia, quer dizer, para você melhorar o armazenamento, melhorar o tráfego, a forma mais fácil é diretamente melhorar a codificação, né? Então, o Netflix está fazendo um deployment de AV1, que é um encoding relativamente novo, que reduz bastante já a porcentagem de bitrate que precisa para uma mesma qualidade. Então, para o usuário não faz diferença nenhuma, a qualidade é exatamente a mesma, mas a gente está reduzindo a bitrate. E outra coisa que é um artigo que eu acabei de submeter agora para uma conferência, que a gente está trabalhando com eles também, é para escolher, porque hoje em dia o nosso algoritmo é uma heurística, né, para escolher quantas versões a gente vai querer e qual é o nível de bitrate que a gente vai querer para cada vídeo. E a gente fez agora um algoritmo de otimização que a gente consegue escolher as versões de uma forma que a gente reduz o armazenamento necessário e também ajuda a reduzir o tráfego necessário da CDN, mantendo a qualidade para o usuário final, que é sempre o nosso objetivo, é sempre ter a melhor qualidade possível. Muito legal. Voltando um pouco à questão lá dos satélites. Você comentou em algum momento que vocês perceberam que já tinha uma quantidade razoável de usuários utilizando os satélites LEO e que era bom dar uma olhada no que estava acontecendo por ali. Nesse meio tempo que vocês estão olhando com atenção e estão estudando, você tem visto alguma diferença no uso, aumento de quantidade de usuários que está, diminuição, algum tipo de variação aí? Desde 2021, né, que a gente começou a ver as pessoas assistindo Netflix em redes LEO, tá subindo rápido. Hoje em dia, a gente viu que a Starlink, se a gente olha o número de horas que as pessoas estão assistindo Netflix, é o 19º ISP. A gente tem usuários em mais de 20 mil ISPs. Então, quer dizer que eles subiram muito no ranking, vamos dizer. Em pouco tempo, né? Uma coisa de aí 4 anos. Exatamente. E as regiões do mundo também aumentou bastante. No começo era só os Estados Unidos e Canadá. E os Estados Unidos sempre foi o primeiro, segundo o Canadá, e a partir do meio de 2024, a América Latina agora já está o segundo área em que as pessoas estão assistindo Netflix, né, na Starlink. Aqui no Brasil a gente viu, né, principalmente na região norte, um crescimento bem alto ali, né, do uso de Starlink, até por conta da, como você falou, a alternativa a locais onde o acesso de fibra, por exemplo, não falando impossível, mas bastante desafiador, né? E especulando aqui um pouco, né? Você acha que o principal uso desse tipo de satélite, de tecnologia, do Starlink ou similares, é realmente levar a internet ali para um local de difícil acesso? Ou essa tecnologia já está competindo com outras como telefonia móvel tradicional ou mesmo internet fixa? Especulando um pouquinho, como que você pensa o papel dessas tecnologias que a gente tem hoje para acesso à internet aí globalmente, né? Internet fixa com fibra ótica, redes móveis de telefonia celular e satélites. Olha,
Eu vejo o satélite hoje em dia, como eu já falei, né? É mais para lugares de acesso remoto, que é difícil de botar infraestrutura. Agora, para eles virarem mais usados, assim, uma cobertura maior, eu acho que precisa resolver esse problema de instabilidade que a gente está vendo, que a gente viu, né? E ter também a capacidade e o custo, né? Porque o custo ainda é elevado. Então, para mim, por enquanto, pelo menos, eu acho que vai ser backup ou acessos remotos, áreas onde é mais difícil ter as redes mais tradicionais, a fibra ou o celular. Então ela tá mais como um complemento e não como uma competidora direta. Mas mesmo com esse aumento enorme que você reportou, que você disse ter visto aí, você acha que é... Mas o aumento, se você for ver, por exemplo, regiões onde está aumentando muito, a África, as ilhas do Pacífico, lugares onde não tem internet, infraestrutura de internet boa. Tem lugares, por exemplo, a gente viu Zâmbia, Malawi, que a qualidade no Léo é melhor do que a qualidade dos outros. Melhor do que o tradicional. Fixa que ele naquele tem mesmo mercado, né? Comparando com o mesmo mercado. Entendeu? Então, por isso, nesses lugares está aumentando. Porque oferece um serviço melhor. Então, na verdade, ela está substituindo ali a conexão em locais que a conexão é ruim, por exemplo. Ou que não tinha conexão. Ou que não tinha conexão. Aqui no Brasil a gente viu já algumas utilizações bastante criativas. Então, por exemplo, lá na região norte, o provedor passou fibra na cidade, em algum lugar, mas a Starlink é o backbone dele. Então a conexão vem via Starlink, chega via fibra. Mas com a intenção de ser provisório, de trocar, mas ainda assim, sim, fez. É interessante, é um case curioso. Muito bem, eu acho que, como diz o Eduardo aqui, Barassal, a conversa tá boa, mas temos já que encerrar. Estamos chegando aqui perto do final do episódio, então a gente queria abrir para você falar o que você quiser para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Quem sabe até falar um pouquinho de como que é uma carreira acadêmica, de uma carreira mais voltada à pesquisa. A gente tem muitos estudantes que nos ouvem e muitas vezes eles têm essa veia um pouco mais operacional, essa intenção de ir mais para o mundo de redes, ou às vezes um mundo de software, de tecnologia, mas trabalhar na iniciativa privada com operação, né? Talvez fosse até legal você comentar um pouquinho de como que é esse outro lado, como que é trabalhar dentro de uma universidade e tal, e mais o que você quiser falar, por favor. E como acompanhar o seu trabalho também, né? Porque, como você falou, é importantíssimo, mas fica muito no background, né? Então, quem quiser continuar acompanhando e aprendendo mais com você, onde eles podem encontrar? Bom, então, olha, para acompanhar meu trabalho, se vocês quiserem, tem o Google Scholar, que é fácil de ver, todos os artigos são publicados. Eu publico muito em conferências da ACM, e tem a ACM Digital Library, onde os papers são todos publicados também. E olha, essa questão de ser pesquisador na indústria, eu acho um trabalho, olha, eu aconselho a todo mundo, porque você vai sempre sendo guiado pela sua curiosidade. E, bom, eu gosto muito de trabalhar com Big Data. Antes de Big Data já ser uma palavra que se falava, eu já gostava disso. Então, na indústria eu acho especialmente legal para a nossa área, porque onde tem todos os dados, onde tem todos os usuários, e dá para você conciliar, né, uma pesquisa de alta qualidade. Lá no Netflix a gente continua publicando artigos, a gente tem alunos, estagiários, e o dia a dia é muito legal. Assim, eu passo meus dias trabalhando com dados, analisando, discutindo problemas, discutindo com as pessoas. Eu acho que aconselho para todo mundo. Eu conversava com outro professor esses dias e sobre essa relação entre a iniciativa privada e a pesquisa, e ele me dizia, né, as pessoas têm a visão de que o pesquisador está muito distante da operação, do negócio que é pé no chão, e às vezes está, mas ele defendia a seguinte tese, de que o pesquisador está sempre procurando problemas
para serem resolvidos. Às vezes o problema está aqui na cara da gente, às vezes o problema é alguma coisa muito premente ali, muito do dia a dia isso é visto como algo mais pés no chão, algo mais operacional, mas às vezes ele está vislumbrando um problema que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, lá para frente, porque ele já está vislumbrando o desenvolvimento daquela tecnologia a médio a longo prazo. Mas ele está também preocupado com algum problema, e algum problema que vai afetar o mundo real, a operação, não é alguma coisa solta, feita só ali. Você concorda com essa visão? É isso mesmo? Olha, eu acho que quando você está fazendo pesquisa, você sabe onde você começa, você nunca sabe onde vai terminar. Entendeu? E principalmente com medição, né? Porque a gente tem uma curiosidade, tem uma certa visão, mas a gente vai descobrindo e vai adaptando. Você tem que sempre improvisar. Porque os resultados, às vezes, te surpreendem. Não são exatamente o que você estava esperando, entendeu? Aí vai indo e é isso que dá, às vezes, os artigos e as pesquisas com maior impacto, entendeu? Porque você vai descobrindo umas coisas que te surpreendem, acaba surpreendendo muita gente, né? Muito bem. Então, só nos resta agradecer a sua presença aqui, a sua gentileza de ter aceitado o convite, vindo do Rio de Janeiro para cá para fazer essa entrevista conosco aqui. Muito obrigado e tomara que você volte. Tomara que tenhamos outras oportunidades aí. Olha, muito obrigado a vocês. É um prazer enorme realmente estar aqui, falar em português para os meus compatriotas. Gente, estou adorando. Muito obrigado, Renato. Muito bacana o assunto e eu acho que com certeza isso daí vai dar uma curiosidade em muita gente, né, Moreiras, que não conhecia do assunto. Espero que sim. Obrigado. Obrigada. Bem, o episódio foi muito bom, mas temos que finalizar. Então vamos para os últimos avisos. E lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP à distância. As inscrições também estão abertas para o nosso curso de Formação Básica de SPs do programa AceleraNet. Não perca! Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse o septro.br/cursos-eventos. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Você nos encontra no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos @NicBR. E no YouTube, é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. E lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre você também o seu .br.